Fala pessoal, tudo bem? Então depois de um longo tempo sem postar vídeos aqui no canal, começamos hoje uma nova etapa, né, com algumas entrevistas, né? E hoje, para iniciar essas conversas, eu convido aqui a Lucy Siricchio, que por mais que ela não quer que eu fale, é referência na educação sim, né? É uma grande educadora que tem muito a ensinar e hoje a gente vai aprender um pouquinho com ela. Tudo bem, Lucy? Tudo bem. Eu não gosto dessa coisa da referência porque eu sou já muito velha. Dentro da educação vai virando referência. Mas tá bom, eu acho que eu luto bastante pela educação e procuro estender essas ideias malucas que a gente tem, que acho que vale a pena. Bom, Lucy, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que é educação? Uma coisa tão ampla, mas ao mesmo tempo assim, eu acho que num nível pessoal, eu diria assim, que é a transformação, é a mudança, é a superação, é tornar o ser humano melhor. Num sentido mais amplo, a gente sabe que é a transmissão de geração para geração dos valores, dos hábitos, enfim, de uma cultura, né? Como eu disse, de uma geração para outra. E num sentido escolar, é realmente melhorar esse sujeito, usando as suas potencialidades, usando tudo que ele pode ter para se tornar um sujeito, acima de tudo, que pensa. Isso, para mim, é a coisa mais importante. E Lucy, o que mais te encanta no ato de educar? Com medo de ser piegas, porque parece tão bonitinho falar das crianças, mas é a coisa mais bacana que tem, é ver aquele desabrochar, é ver a curiosidade que essas crianças têm. Eles vêm com suas hipóteses e a gente oferecendo outras alternativas, eles se surpreendem. Então não era assim. Eu dou um exemplo que eu adoro. É assim, um menino do 5º ano estava escrevendo um texto comigo no computador e ele escrevia assassino. Escrevia A-C cedilha 2S. Depois ele escrevia. Acho que não é, porque o corretor dizia que estava errado, mas não dizia como que era, porque a gente aqui na escola tira o corretor ortográfico. Ele tentou todas as possibilidades. Aí uma hora eu falei assim: que tal se você tentasse assassino 2S e 2S? Ele olhou para mim e falou: o quê? Uma palavra com 4 S's? Então estas coisas são maravilhosas. Nesses momentos, né? Porque assim, ele tinha uma concepção que numa palavra, isso eu estou dando, na matemática tem 1000 exemplos para se dar. Aí você pega alguém da área especializada que vai te dizer. Então essas coisas são que me encanta. Essa coisa que eles vão descobrindo, isso é a coisa mais bonita que tem, eu acho. Da educadora Lucy, que se formou na USP em 1968, para esta que hoje é 50 anos de experiência, o que mudou, Lucy? Mudou e não mudou. Eu quero falar um pouquinho da minha trajetória para você entender o que aconteceu. Eu jurei, quando eu era jovem, que não queria ser professora. Porque eu tinha uma família de primas e tias professoras e eu só via elas corrigindo, planejando, falando de aluno, e eu dizia: Deus, eu não quero esse mundo para mim. Mas eu era uma filha de classe média, precisava ganhar um dinheirinho, eu dava aulas particulares. Desde que eu comecei o que se chamava antigamente ensino clássico, que corresponde ao médio, eu dava aula particular. Quebrando galho, ganhava meu dinheirinho, ajudava os alunos, aqueles malandros que não queriam estudar, enfim. E um dia me convidaram para dar aula num curso que chamava Curso de Madureza, que é a EJA hoje, né? E fui eu. Não vou ser professora, eu dizia, mas fui. E o que aconteceu ali foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha alunos muito mais... Eu era a mais nova de todos os alunos. Eles não estavam ali porque o pai mandou, eles estavam ali porque eles queriam estudar. Todos já estavam engajados nos seus trabalhos, mas queriam crescer, queriam melhorar. Um deles era um português que conhecia Fernando Pessoa profundamente. E a partir daí eu já conhecia Fernando Pessoa, mas eu comecei a estudar muito e acabei fanática também. Gosto muito até hoje, adoro Fernando Pessoa. Mas veja que interessante, o educando transformou a educadora. Isso é a coisa bonita da educação. Aquelas pessoas foram muito importantes, porque essa experiência somada, aí eu entrei na faculdade, e foram os anos de chumbo que começaram da ditadura militar. Então, entrando na faculdade, eu tomei uma consciência muito maior da questão política, do que a gente estava vivendo. Então, somado àquela experiência de professora, entre aspas,
E de educadora que estava começando, eu tomei a decisão que realmente era o meu caminho. Eu resolvi ser professora. Hoje, eventualmente, sou diretora, mas na verdade a minha alma é a alma de professora. O que aconteceu naquela época é que a gente estava sendo muito estimulado para partir para a luta armada, para as passeatas, para entrar nos aparelhos clandestinos. E eu, por convicção, não acreditava daquilo, tanto é que não deu certo, né? Mas também um pouco por covardia. Eu perdi alguns amigos presos na repressão, gente que morreu. Acho que somado tudo isso, eu acho que a minha via era a via da educação. E eu acreditava que pela educação a gente ia acabar com a injustiça social, com aquele regime de terror. Então, quando você me pergunta o que mudou de lá para cá, bom, graças a Deus a ditadura acabou, apesar do período negro de educação, porque houve um retrocesso, mas eu não vi, e aí entra a minha decepção, eu não vi grandes coisas mudarem na educação, falando como um todo. Quando eu saí da faculdade, a minha luta era pela escola pública. Eu dizia, jamais vou trabalhar, é interessante os jamais, né, que a gente volta tudo. Jamais eu vou trabalhar no ensino privado porque eu sou pela escola pública. E, na verdade, a vida foi dizendo que não era bem assim, que as forças lá em cima são poderosas e que a gente, às vezes, mesmo faz um trabalho de formiguinha, mas não chega onde eu queria chegar. Que eu achava que a educação era uma coisa revolucionária. Acho que isso não mudou. Eu vejo muito pouca diferença de um professor que estava numa sala de aula em 1965, 68 e o que está hoje, no sentido do blá blá blá, do cuspe-giz, esse tipo de coisa não mudou. Então eu tenho uma certa decepção. O que me salva é que quando eu mudei para Curitiba, por certas circunstâncias eu fui parar numa outra escola privada e depois vim parar no Anjo. Entrei aqui em 1976 e aí eu me encontrei, porque aqui se faz educação, e aí vou te dizer, devo muito à minha amiga Vera Miralha, que é a nossa mestra, todo mundo que está nessa escola sabe que foi ela que passou a sementinha. Tá bom que as nossas ideias batiam, porque tínhamos formação muito próximas, não se falava em construtivismo naquela época, mas a gente estudava Piaget, estudava Roger, estudava gente super bacana, então nós demos certo nessa parceria, mas essa foi a escola que me permitiu fazer educação de verdade. Hoje eu acredito que a gente tem dois eixos fundamentais nessa escola, que é aprender a pensar e aprender a conviver. Isso eu tenho certeza que estamos fazendo bem, isso me dá uma alegria muito grande. E ainda queria dizer mais uma coisa, na época que eu fiz pedagogia, era um curso muito valorizado, o professor era uma pessoa, o pedagogo era uma pessoa respeitável, os cursos eram pesados, muita coisa não tinha tradução, a gente tinha que ler em francês e em inglês, não era fácil. E eu às vezes abro um parênteses e pergunto, o que houve com os cursos de pedagogia? O que está acontecendo, com todo respeito aos professores das universidades, mas o que eu estou recebendo são pessoas com pouca informação, com pouco posicionamento em relação à educação. Então, eu acho que é uma soma toda disso que vai dando esse desencanto que eu te falei. E falando sobre a atualidade, Lucy, quais são os principais desafios da educação? A primeira coisa é sair desse modelo engessado que a educação vive. Inclusive nós aqui temos, você sabe, nós temos críticas, autocrítica até. Procuramos sair um pouco, mas ainda temos essa coisa das aulas de 50 minutos, as coisas muito quadradinhas. Eu acho que é um modelo que eu chamo de engessado. Mas acima de tudo, primeiro parar de pensar em vestibular, buscar formas diferentes. Hoje você abre um YouTube, por exemplo, você vê experiências no mundo maravilhosas, mas o que está faltando é a coragem de falar, chega, não quero mais fazer isso, vamos, não precisa copiar, vamos inventar um modelo, vamos pensar diferente. O que é essa geração que está vindo aí, que a gente não sabe nem como eles pensam direito? O cérebro deles é muito, muito diferente do nosso. Nós vamos ter que correr atrás, senão a gente perde esse molde aí da história, né? Bom, Lucy, em relação às práticas pedagógicas, você acha que os professores devem seguir uma corrente de pensadores ou cada professor deve construir a sua própria forma de agir e pensar? De qualquer forma, cada um tem sua
forma de agir, mas ela não vem do nada. Não dá para inventar a roda. O professor tem que estudar muito, o professor tem que trabalhar em grupo, tem que fazer troca, tem que ir atrás de novas experiências. Depois, sim, diante dos desafios da sua sala de aula, ou mesmo no sistema macro, uma coisa maior, é que ele vai realmente tomar suas posições e definir como ele quer trabalhar. Mas ele tem que saber muitas coisas antes disso. Ele tem que saber que a linha, ele não pode cair, por exemplo, num purismo usar uma linha só. Eu não acredito nisso. Ele não pode cair numa coisa fácil que é somar, fazer colcha de retalho de mau gosto. Tem que achar uma coerência entre o pensamento e tudo que ele estudou e achar o seu pensamento e tocar para frente. E Lucy, quais são os principais entraves no desenvolvimento da relação entre ensino e aprendizagem? São muitos, eu acho. Vou tentar, assim, resumir até tentar lembrar de tudo isso, mas acima de tudo, me preocupa muito a resposta única. Eu estou lembrando uma experiência de uma criança que dizia assim, um aluno nosso aqui da escola, que dizia, quando eu crescer eu quero ser professor, porque tem as respostas no livro do professor. Eu acho é sábio uma criança que fala uma coisa dessa, porque a gente não tem a resposta única. Você tem que entender de um por um. Aí é que eu uso uma palavra que às vezes parece uma coisa meio religiosa, meio de pena, que é a palavra compaixão. Para mim, compaixão é estar no lugar do outro, junto com o outro. Se você pensa que esse aluno pode ter um pensamento diferente do teu, você se pondo no lugar e fala, olha, ele pensou assim, tem uma lógica no que ele pensou, vamos rever. Claro que tem assuntos que você não vai mudar. Mas como é que ele pensou e o que você vai fazer para ele chegar no conceito correto? É muito mais fácil por errado, né? Então essas coisas eu acho importante. Vamos pensar junto, vamos ver como é que ele desenvolveu esse pensamento para depois eu fazer uma provocação e levá-lo a chegar à ideia correta. Acho que basicamente eu penso que essa relação ensino-aprendizagem passa por uma questão de afetividade também, né? Por isso que eu gosto dessa palavra compaixão. Eu acho que sem afeto ninguém aprende nada. Tem que pegar no colo. Aliás, a nossa escola aqui diz assim, a gente tem que morder e assoprar. Pega no colo e exige, pega no colo e exige. Vai longe assim. Lucy, se você tivesse o poder de mudar algo que não está em seu alcance, o que você mudaria? Sem dúvida eu mudaria o sistema e procuraria realmente fazer aquilo que eu quis há 50 anos atrás, que era mudar a escola pública para que ela fosse de fato democrática, que ela aumentasse em qualidade e em quantidade. Isso não está na minha mão, mas se eu pudesse, eu faria. A outra coisa é assim, na educação, tem uma coisa que é um chavão horrível que diz assim, a gente precisa preparar gerações para o futuro. Eu acho que você tem que trabalhar no dia de hoje. Cada dia é um dia importante. Se a gente fizer o nosso trabalho dia a dia, a gente está preparando o futuro, mas está preparando esse sujeito para o dia de agora. Porque o futuro, meu filho, a Deus dará. Quem é que sabe qual vai ser o futuro? Então vamos batalhar para que eles sejam seres humanos melhores, que aprendam mais e aprendam melhor. No fundo me veio uma frase do poeta Mayakovsky que diz assim, todo mundo pensa que foi o Caetano Veloso que escreveu isso, mas não foi Mayakovsky. Gente é para brilhar. Esse é o meu slogan e o do sol. Legal, né? Muito bom, Lucy. Bom, pessoal, é isso. Agradeço, Lucy, a participação. Foi um prazer. Para mim é um prazer não só gravar esse vídeo, mas trabalhar contigo todos os dias. Eu aprendo imensamente com você. Aliás, eu queria dizer, quando eu falei da Vera, que é a nossa mentora, eu quero dizer assim, a gente aqui formou uma equipe muito legal. É interessante que tem uma seleção natural. Quando a pessoa não bate, vai embora. A gente não precisa nem mandar embora, ela não fica. E a gente tem uma equipe bacana, né? Eu tenho muito orgulho disso. Por mais que às vezes eu enche o saco de vocês. Não. Muito legal. Adorei. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. E se você gostou, peço para que curta o nosso vídeo, compartilhe, curta a nossa página no YouTube, no Facebook. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal Educa Ação. Até mais. Tchau, tchau.